Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje de projeto de vida e empreendedorismo, a gente dá continuidade a nosso foco sobre os valores. Vocês lembram que a gente começou com a identidade e agora estamos nos valores. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema e a conversa começa, a arte de dialogar. É muito importante a gente aprender a conversar com as pessoas, a dialogar. E na aula de hoje, a gente vai ver algumas partes importantes na construção do nosso projeto de vida, da nossa identidade, com esse valor importante, o diálogo, tá? Dando continuidade, vocês vão lembrar que a gente trabalhou a identidade e agora a gente está trabalhando os valores, da aula 10 a 26. A aula de hoje é a aula número 12. Gente, na aula 12, a gente tem o seguinte, o diálogo como o foco principal o valor principal dessa aula, tá? Gente, uma coisa importante para a gente entender sobre o diálogo é a relação deste diálogo, né, das formas de dialogar com a banalização que a gente fez ao longo do tempo, né, que a sociedade fez ao longo do tempo com a arte de dialogar. O que é que houve de banalização? Primeiro, a banalização dos valores. O ser humano, a sociedade, ela não usa mais a questão dos valores como algo importante na formação da identidade social. Então isso foi banalizado de alguma forma. Outra coisa é a banalização da palavra. As pessoas falam coisas de qualquer jeito, as pessoas não escutam mais os outros, então o diálogo, a palavra, ela foi banalizada ao longo das gerações, né, com o advento principalmente das mídias sociais. E também a banalização do vínculo entre as pessoas. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas vivem com indiretas, vivem jogando palavrinhas, se desrespeitando o tempo todo, principalmente, mais uma vez, aí nas redes sociais, né, que ganharam aí grande importância na nossa vida nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos dizer assim. Para que a gente consiga entender como minimizar essa banalização e melhorar a relação de diálogo com as pessoas, a gente precisa primeiramente entender o que é o diálogo. O diálogo não é apenas falar, mas também escutar a outra pessoa e também silenciar quando for necessário. Dialogar é fazer esse exercício de falar, ouvir e silenciar. Outra coisa importante é que esse diálogo ele precisa de criatividade. As pessoas hoje em dia elas não têm mais criatividade quando chegam para conversar com as outras. É tudo muito mecânico, não há nada de inédito nesse diálogo. Antigamente as pessoas quando se encontravam, os amigos quando se encontravam, eles não tinham um contato tão fácil como a gente tem hoje nas redes sociais, e quando eles se encontravam era algo inédito, a conversa era inédita, o diálogo era inédito. E isso tem se perdido ao longo do tempo. Tá? O ineditismo é algo importante junto com a criatividade para que esse diálogo ele seja algo sadio, algo muito prazeroso de acontecer. Dialogar, segundo dois pensadores, né, dois grandes poetas, que é o Guimarães Rosa e o Carlos Drummond de Andrade, significa o seguinte: é no silêncio que ponderamos, esperamos o terceiro pensamento. Então, o esperar o outro, quando a gente silencia para escutar a outra pessoa, a gente está aí no terceiro pensamento, segundo Guimarães Rosa, que seria tecer novas estruturas inéditas dentro da nossa mente nessa arte do diálogo. Para Carlos Drummond de Andrade, mesmo no silêncio e com o silêncio, dialogamos. Né? Muitas vezes nós temos os nossos amigos e quando a gente chega num momento, numa situação onde o amigo está passando por algum problema, a gente senta ali perto e fica em silêncio. Isso também é uma forma de dialogar. Dialogar, né, é muito importante nesse processo que a gente está trabalhando hoje, né? Começa a conversa, a arte de dialogar, a gente precisa aprender a fazer isso. Não dialogamos para reforçar o que já sabemos, mas para construir novos significados. Então, dialogar é construir novos significados, com ineditismo e aquela questão da criatividade. É uma forma de se relacionar e de criar com o outro. Lembrem disso, alguns verbos que a gente está trabalhando na aula de hoje, como o verbo criar. Dialogar é criar
algo novo junto com a outra pessoa nessa arte, né, que não é fácil, não é todo mundo que sabe dialogar. Qual é o problema que a gente vê nos dias de hoje para ter banalizado tanto essa arte do diálogo? Primeiramente, a agitação. A gente vive num mundo muito agitado, tudo é uma correria, né? A gente não tem tempo mais de parar e ficar pensando nas nossas coisas e muito menos em parar com uma outra pessoa para dialogar de forma verdadeira, de forma inédita, de forma criativa. Os meios de comunicação em massa também têm nos prejudicado nessa arte do diálogo. Né? A gente tudo escuta de novidade na televisão, na internet, nas redes sociais, e tudo isso a gente infla, né, de tanta bagagem, de tanta informação, e tudo a galera pede que a gente responda tudo, que a gente saiba de tudo, e não é assim que funciona a arte do diálogo, tá? Eu sempre estou ocupado, sempre estou fazendo alguma coisa, eu nunca tenho tempo para o outro. É algo muito presente nessa banalização que aconteceu nas últimas décadas. As informações já chegam prontas, são informações às vezes efêmeras, que não têm muito valor, né? São imediatas demais, e tudo a gente vê nas timelines, né? Antes a gente só tinha a timeline do Instagram, aí e do WhatsApp, depois o Instagram colocou, depois o Facebook colocou. Todo mundo coloca alguma novidade ali, a gente fica, né? Às vezes a gente entra no aplicativo, na rede social, só para ficar passando e não tem a arte do diálogo com ninguém, ficar só olhando a vida dos outros, né? Temos que opinar sobre tudo, é algo também que tem prejudicado a arte do diálogo nos últimos tempos. E quanto mais nos comunicamos, menos criamos novos significados. Né? Então, esse comunicamos entre aspas aí. Então, quanto mais a gente se comunica, na verdade a gente não está se comunicando com novos significados, a gente está só repetindo coisas, né, o tempo todo. Na falta do que dizer, só resta um incessante tagarelar. É o que diz um pensador, né, francês chamado de Gilles Deleuze. Né? Ele vai trazer aí que a gente está tagarelando muito e não está dialogando quase nada. Gente, no mundo do automatismo desenfreado, do tagarelar, dando continuidade ao que o pensador francês disse, desconhecemos a potência da nossa própria fala, de tanto a lançarmos no vazio, e desconhecemos a potência do outro, pois não sabemos escutá-lo. O dizer se torna assim inútil e as palavras perdem a força, isto é, a potência de significar. Então a gente tem uma coisa muito importante, né, na nossa fala, que é ter a potência de fala. A nossa voz ela é importante. Né? Enquanto seres sociais, a gente tem o poder de falar, né? Como seres humanos, somos os únicos que temos essa capacidade, mas a gente está perdendo essa força da fala. A gente não está criando novos significados e nem dando o valor que o diálogo ele necessita. E isso acontece desde os grandes líderes mundiais até a gente nas nossas casas, nas nossas redes de amigos, nas nossas vivências sociais. Tá? Passando para as nossas atividades da aula de hoje, a atividade número 1, ela se chama assim, ó, se a carapuça serviu. Né? Eu coloquei aqui essa imagem, né, da Disney irônica. Ela diz assim, não posto indiretas, apenas posto o que acho legal. Veste a carapuça quem está com a consciência pesada. Será que muitas vezes, quando a gente lê alguma coisa nas redes sociais, alguma postagem de alguém que a gente acha amigo ou colega, a gente se dói? Né? Será que a carapuça serve pra gente? Então, essa atividade, eu trouxe aí 6 indiretas que a galera normalmente posta nas redes sociais com a hashtag, né, que é muito comum no Twitter, no Instagram, no Facebook, né, e a gente vai fazer alguns comentários sobre elas. Lembrando, as mensagens indiretas dizem mais sobre quem escreveu do que sobre quem supostamente recebeu. Né? Então, quem escreve as indiretas é que está com algum probleminha ali, não quem recebe, né? Então, a gente sabe mais dessas pessoas. Primeira indireta. Tem gente que se acha. Af. Hashtag af. Segunda, gente que posta fotinha fazendo biquinho pro espelho. Você está fazendo isso errado.
É uma outra indireta para alguém. Terceira, inveja mata, viu? Beijinho no ombro. Quarta, eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem quem cuide. Hashtag a inveja tem Facebook. Quinta indireta, a fila anda, tá? Sou mais eu. E a sexta indireta, gente que não sabe nem escrever direito. A gente vê por aqui. Então, de acordo com essas indiretas que vocês viram aí, vocês vão fazer 2 momentos da atividade. A partir dessas frases, vocês vão escolher 3 delas, tá? E vão levantar hipóteses sobre os possíveis significados de cada uma delas. Beleza? Vocês vão perceber que essas frases têm mais de um sentido, às vezes. Dependendo do momento que a gente está, a gente entende a frase de uma forma diferente. Provavelmente ela tem vários sentidos. Para isso, você vai fazer os seguintes momentos nessa atividade. Primeiro, em quais tipos de contexto a frase poderia ter sido escrita? Segundo, a quem ela se destina, ou seja, para quem a carapuça poderia servir? E terceiro, quais as possíveis intrigas e picuinhas que estariam por trás dessas indiretas? Num segundo momento, você vai considerar os seguintes aspectos. Essas frases, às vezes, elas não estão contextualizadas de uma forma correta, tá? Sem a demarcação clara das pessoas que elas seriam destinadas. Para isso, a gente precisa entender a situação. Que diferentes interpretações poderiam levar a esses tipos de interpretação, de situação? Esse tipo de recurso revela algo sobre quem os utiliza? Quem usa indireta? A gente, ao ler aquilo, revela algo da personalidade, da identidade daquela pessoa? Como você imaginaria o perfil dessa pessoa que postou isso na rede social? Né? E terceiro, que outra forma mais eficaz de diálogo você sugere como alternativa aos exemplos explorados nessa atividade? Que forma, além da indireta, poderia ser feita para dialogar? Na segunda atividade, a gente vai ler uma crônica de Rubem Braga, chamada Recado ao Senhor 903. Vamos lá? Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. E a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso. E lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não fosse, o senhor teria ainda ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903, quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser 2 números. 2 números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 9h45. E explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 da outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada.
e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com uma outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: Vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse: Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas, e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Gente, essa crônica Recado ao Senhor 93, de Rubem Braga, ela suscita questões importantes dentro dessa relação de diálogo entre as pessoas na sociedade. Aqui a gente vai destacar 4 delas. Primeiro, é um conflito entre dois vizinhos que moram no mesmo prédio. Um faz barulho e o outro quer descansar. Segundo, o narrador é o vizinho que incomoda. E ele se coloca, de uma forma hilária e irônica, no lugar de se identificar como se fosse uma pessoa impessoal, né? Ele usa ali os números, então ele acaba querendo tirar dele a responsabilidade de fazer barulho, né? Como se fosse uma coisa que não incomoda ninguém. Então ele se dirige ao outro como se o outro o incomodasse. Ele joga aí, né, algumas palavras. Terceiro, nos 2 últimos parágrafos, ele devaneia sobre uma relação ideal entre ele e o vizinho. Né? Como é que deveria ser essa relação ideal? Ele coloca lá no texto. E quarto ponto, com esse último recurso, o texto põe em xeque os paradoxos da civilidade, onde o anonimato e a falta de contato entre as pessoas próximas é considerado civilizado, pondo em segundo plano outras formas criativas de sociabilidade. Né? Ele coloca ali algumas formas de como eles devem conviver socialmente e civilizadamente, mas sem ter o contato, o diálogo. A pergunta que vocês vão responder, né, o que vocês vão fazer nessa atividade 2 é o seguinte: identifique no texto, Crônicas lá do Senhor 903, né, Recado ao Senhor 903, que é uma crônica do Rubem Braga. Identifique nesse texto trechos que justificam o que foi abordado nesses 4 destaques acima. Né? Então, para cada destaque, você vai selecionar um pedacinho do texto que traz esse destaque que foi mencionado aqui, tá bom? Gente, na atividade 3, ela se chama Tecendo Amanhã. É um poema de João Cabral de Melo Neto, tá? Que é nordestino, tá? Paraibano. E nesse poema, ele vai trazer algumas novidades, algumas coisas interessantes sobre o diálogo, tá? A gente vai assistir e escutar esse poema com o vídeo, tá? Que a gente tem aí. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão. Gente, esse poema do João Cabral de Melo Neto, ele tem duas partes. Na primeira parte, a gente tem o apanhar, o lançar, o cruzar. Ele usa verbos para que a gente possa entender o movimento que existe entre as palavras. Apanhar, lançar, cruzar. Se a gente pensar nessas palavras como movimentos, a gente vai entender como se fosse esse movimento de entrelaçamento entre as palavras. Tá? É como se fosse uma tecelagem. Para quem não sabe o que é tecelagem, eram aquelas antigas fábricas, né, que faziam os tecidos, né, as redes, e elas ficavam, algumas coisas de madeira que ficavam passando de uma para outra, cruzando, fazendo esse movimento de lançar, de apanhar, de cruzar. Então, esse texto, ele mostra essa questão do diálogo que existe, tá? Que não existe hoje nos dias atuais, mas que deveria existir. Né? E ele usa aí o galo como uma figura. Então a pergunta é, que galos seriam esses? Que manhã esses galos tecem? Vocês irão responder essas duas perguntas. No segundo momento do poema, ele usa o entrelaçar dos sons das palavras. Né? Quando a gente fala o som da palavra, quando a gente mastiga essa palavra e vai também tecendo uma com a outra, a gente sente um movimento, né? Uma forma, uma sensação boa de ler esse poema, de falar esse poema, de gritar esse poema. Quando a gente usa, por exemplo, quando o autor, o João Cabral de Melo Neto, usa as palavras tela, todos, todos, entre todos, entretendendo, todos, todos. Né? Então, isso dá uma sensação boa de falar, de gritar. Né? Então, a gente também vê esse diálogo entre as palavras. Outra coisa importante é que a palavra tecer, que é usada no poema, e texto, elas são palavras da mesma raiz etimológica. O que é isso? Elas vêm da mesma construção linguística lá de uma outra língua mais antiga, tá? E tem a mesma raiz da palavra, né? Quando a gente vai estudar a palavra, elas são muito irmãzinhas. Dialogar também é tecer juntos sentidos novos. A gente já falou isso na aula de hoje, né? Sentidos novos para
o que nos rodeia. Então, em cima desse poema, respondam as perguntas e leiam o poema quando ele estiver passando no final, que ele é muito interessante, tá bom? Para a gente concluir a aula de hoje, a nossa avaliação. Sempre a aula acaba com uma avaliação, lembrem disso. Nessa avaliação, eu gostaria de destacar com vocês algumas coisas importantes que a gente falou hoje. A questão do diálogo. O diálogo ele é muito importante, é um valor importante na construção do projeto de vida, tá? Tecer, costurar, construir. São verbos que a gente precisa colocar em prática no diálogo. O diálogo ele é um tecer de palavras, um tecer de pensamentos, né? Um tecer daquele terceiro momento que aquele primeiro autor lá nos falou, o Guimarães Rosa, né? É a gente, no silêncio, entender o que o outro está também dialogando com a gente. É interagir com o outro. A rede social, ela precisa ser um local de interação, mas não como principal local de interação. Tá? O diálogo frente a frente, o diálogo pessoalmente, ele é muito mais importante do que qualquer rede social. Tá? O que eu posto nessas redes sociais, eu também tenho que ter um cuidado. A aula de hoje, ela trouxe isso pra gente com aquelas indiretas. Tá? Porque o que eu posto é o que realmente fica como uma imagem minha, é o que eu construo da minha imagem pública em relação às outras pessoas. E isso pode ser prejudicial na nossa vida empreendedora, né? Quando a gente vai buscar um trabalho normalmente, hoje em dia, os RHs do emprego que você vai buscar, eles normalmente olham suas redes sociais, o Facebook, para ver o que é que você posta, o que é que você coloca lá, para ver se você está apto àquele emprego. E também precisamos, lembrem disso, contextualizar o que a gente posta. Não é só jogar lá, as pessoas elas podem não entender e às vezes serem machucadas ou machucar a gente com outras respostas. Então, tudo tem que ser contextualizado. A vida, a sociedade é um constante diálogo, né? Tudo precisa de um contexto. Tá bom? Pronto, é isso na aula de hoje. Eu deixo vocês com essa imagem do João Cabral de Melo Neto, bem pensativo, né? Olhando para essa imagem, a gente pensa no silêncio. Quando a pessoa senta num lugar, quando um poeta ele vai escrever um poema, ele senta, ele faz silêncio até que brotem os diálogos na sua mente para poderem sair na sua palavra, que na verdade sai pela escrita do poema. Tá bom? Até mais, fiquem bem e fiquem em casa.